Cada vez mais a nossa sociedade se desprende de amarras morais. É mais comum você ver cartazes de bares adultos na rua, as letras musicais nunca foram tão obscenas, e qualquer repulsa a comportamentos depravados são classificados como preconceito. E não só isso, como as pessoas que praticam tais atos querem lhe taxar como preconceituoso e exigem que você faça uma lavagem cerebral para que você enxergue aqueles atos como exemplos de dignidade. Eu acho que o exemplo máximo dos assuntos são aquelas gurias de OnlyFans e Privacy. Uns tempos atrás estourou aquela garota que apelidaram de Beisola, que ficava importunando as pessoas na rua para que elas pagassem para ver as suas fotos nuas. Embora isso não seja algo tão novo, más línguas dizem que é a profissão mais antiga do mundo, mas não é de agora que tem mulheres tanto fora quanto dentro do Brasil que consideram ganhar dinheiro com conteúdo adulto. E esse vídeo vai ser para tentar achar as causas e responsáveis por trás do assunto. É discutível se você acha isso um problema ou não, mas eu não irei tratar disso nesse vídeo. Talvez eu faça um separado depois. O ser humano tem uma inclinação natural para esperar o melhor de mulheres e crianças. Quando algum dos dois grupos faz alguma besteira, gostamos de pensar que eles foram ingênuos e que, de fato, não sabiam o que estavam fazendo. Acho que até por isso que quando esse grupo faz alguma coisa que é realmente comprovado de que foi deliberado e intencional, eles são vistos de maneiras piores. Pois vamos assim dizer, você espera que um homem seja perverso e bárbaro, mas você nunca espera isso de uma mulher. E quando o assunto é pornografia, logo se pensa na ilusão, para tentar blindar a mulherada que tá entrando. Eu acho que é duro demais pensar que uma mulher seria tão vulgar ao ponto de entrar nesse mundo se não fosse um misto, envolvendo a ilusão do dinheiro e até de certa forma o desespero pelo mesmo. Eu devo ser justo e afirmar que vivemos tempos difíceis. Trabalhamos muito mais do que os nossos ancestrais para recebermos muito menos. E eu até gostaria que a causa do problema fosse tão simples igual muitos afirmam, pois seria uma solução tranquila, vamos assim dizer, dinheiro não é tão difícil de arranjar. Mas eu não consigo aceitar que uma mulher com uma formação moral saudável entraria na pornografia porque existe a promessa do dinheiro fácil. E eu acho que é até melhor começarmos por expor a questão do dinheiro. E todo mundo tem a ambição de ficar rico. É óbvio que os objetivos variam. Enquanto uns querem carros de luxo e muitas mulheres, outros querem simplesmente parar de trabalhar. Mas é verdade que a indústria da promessa da riqueza é algo forte e próspero e que realmente tende a crescer com o desespero coletivo e a piora da economia. Eu não acho que seja artificial as milhares de casas de aposta que surgiram nos últimos anos. Você pode até argumentar que foi criado um ambiente não orgânico para que um seleto grupo ganhe dinheiro com os sonhos dos mais pobres. Mas ainda confesso que eu acho orgânico o interesse popular pelo assunto. É um dinheiro fácil, acima de tudo, né? Entre aspas. Mas é óbvio que são dois mundos totalmente opostos entre você gastar uns trocados que sobrou no fim de mês em aposta e você entrar para a história da internet com foto pelada. E não, eu não vou citar os viciados em aposta. O tema do vídeo não é esse. E não é de hoje que o sonho popular em ficar rico existe. As loterias da Caixa e cassinos ilegais existem desde a época do seu avô, permitindo uma válvula de escape da realidade, nem que fosse por um curto período de tempo, até a apresentadora da TV anunciar que você não acertou nenhum número no bilhete e que vai ter que trabalhar cedinho, segunda-feira. Então, é óbvio que a promessa do dinheiro fácil sempre acompanhou os brasileiros no geral, tal qual a pobreza também acompanhou a população desde sempre. Mas foi recentemente que essa alternativa de prostituição, tanto física quanto virtual, tomou força no meio feminino. Tanto que até existem leis reconhecendo a prostituição como trabalho. Isso sim dá pra discutir se não é orgânico ou não, já que pelo menos a prostituição física já existia desde aquela época e não era tão comum, ou pelo menos de maneira neutra, as prostitutas eram vistas assim nessa época. Você pode até apontar uma outra razão de que esse problema é por culpa do declínio moral, igual foi citado na introdução. Mas será que você realmente enxerga isso como um problema moral? Não é de hoje que eu vejo pessoas dizendo que a prostituição digital existe porque o pessoal é degenerado, porque não vai pra igreja, não são castos e não se confessam. E que o problema seria você acabar com as fontes de degeneração, que muitos citam que é a pornografia. Mas esse assunto eu vou destrinchar num vídeo futuro, falando sobre o movimento anti-pornografia. E voltando ao assunto, eu gostaria de perguntar para essas pessoas quem são essas fontes que corrompem a cabeça das moças? Pois toda vez que eu escuto alguém falando que prostituição é um problema moral, logo em seguida a pessoa se contradiz e acaba falando que a solução é acabar com o dinheiro ou a ilusão do dinheiro. O que para qualquer pessoa com 2 dígitos de QI é uma contradição até grosseira, pois se a ilusão do dinheiro é o que atrai a mulherada, então obviamente se trata de uma questão material. Quero dizer, se você oferecer uma alternativa financeira agradável a elas, você resolve o problema.
Mas eu acho que isso até complicaria muito as coisas. Primeiro, pois um montante financeiro agradável é extremamente subjetivo. Para uns, um teto e uma cama para dormir é o suficiente. Para outros, uma Ferrari e uma mansão não são o bastante. E segundo, que acabar com a promessa do dinheiro é praticamente impossível, pois, tal qual todo negócio, não importa se é legítimo ou podre, você tem aqueles que ficam ricos e aqueles que passam fome. Existe ladrão de banco e existe ladrão de galinha. Da mesma forma que existe mecânico de Ferrari, existe mecânico que tem conserta carro no quintal da mãe. E eu acho que um erro na análise geral que as pessoas fazem é que todo mundo entra com aquela ideia de que vai ser o próximo milionário. E, cara, as pessoas elas fazem uma análise de risco. Tipo, mesmo o cara que vai fazer uma aposta uma bet, né, como eles chamam, ele sabe que existe a possibilidade dele não ficar milionário, ele sabe que a possibilidade é baixa, mas mesmo assim ele vai lá e joga aquele dinheirinho. Acredito que no caso do OnlyFans seja a mesma coisa. É óbvio que muita gente não imagina que vai entrar, sei lá, um top 1% da vida, mas, como falou, é um montante, é um dinheiro subjetivo. Para alguns, a determinado valor tá ok, nem que seja, por exemplo, para complementar uma renda de casa. E para quem realmente acha que o problema se trata de uma questão moral, tem que olhar a fundo. Desde a formação das mulheres que passam por esse problema, entre aspas, até as referências que formam o caráter que permite que uma pessoa entre ou não nessa vida. Se você olhar em algum podcast, o que eu não recomendo em nome da sua sanidade, você vai ver que essas garotas que aparecem, vez ou outra, acabam notando, dizendo uma figura ausente na formação da cidadã como pessoa, alguém que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, se é que você me entende. Mas eu acho reducionista demais falar que a falta de figura paterna, mesmo que seja uma causa comprovada dos principais problemas, sejam a única razão do porquê que a vida dessas pessoas são tão degeneradas. Mas além disso, eu acho que o meio a qual a pessoa está inserida também contribui. Afinal de contas, ninguém é imune à propaganda. E o marketing no Brasil é agressivo, tanto de maneira explícita quanto de maneira sutil. Se você quer um exemplo besta, são aqueles carros de funk onde passa algum perrapado com a caixa de som no limite, né? Fazendo barulho para toda a vizinhança. Não é só ali que é propagado a ideia de que é legal você usar droga, pegar DST e comer todo mundo. Mas você já reparou que todo comercial hoje em dia, pelo menos de coisas brasileiras, tem um batuque que remete ao som do funk? De maneira superficial você não vê nada demais. Só que aquilo acaba agindo no seu subconsciente. Aquilo ali trabalha para um comportamento tendencioso, vamos assim dizer. Esse pessoal que anda pelado na rua talvez não te excite de cara, até porque muitos deles são realmente feios. Mas isso, de forma inconsciente, talvez contribua para preservar o vício na pornografia dentro de algum sujeito. Então você vai ligando as coisas e você não demora muito até perceber que o ambiente brasileiro é 100% fértil à promoção de todo tipo de perversidade e degeneração sexual. E eu acho que é válido citar que eu não sou nenhuma mente brilhante. É óbvio que mais gente do que eu percebeu o problema. Mas por que ninguém age? Eu fiz um vídeo há uns anos atrás no qual eu expunha o motivo do porquê que eu não vejo a pornografia sendo restrita ou banida com o passar do tempo. E mesmo tendo algumas coisas que eu corrigiria naquele vídeo, eu acho que a ideia principal se mantém. E de certa forma ela se aplica aqui. As pessoas elas estão mais preocupadas com a sua imagem pessoal e a promoção dela do que com o bem comum. E o que o pessoal que ganha dinheiro com a perversão faz para se blindar? Eles associam qualquer coisa que remeta à moral e os bons costumes como preconceito. Há 10, 15 anos atrás era comum você ver gente na rua falando mal de funk e falando mal do short curto que aquelas biscate que vai em baile funk acaba usando. Hoje em dia você falar uma coisa dessa é até visto como racismo, né? Falar mal de funk, de funkeiro. E o que as pessoas preferem fazer como solução para isso? Elas tentam desvincular a imagem dos bons costumes com preconceito, ao invés de propriamente combater a perversão. E de certa forma é como você promover uma política sem ideologia, sabe? É como você imaginar que o bem ele é puramente neutro, sabe? Que não tem nada por trás. Eu não acho que isso seja uma ideia que funcione a princípio. Não adianta você mostrar para um degenerado o quanto aquilo que ele tá fazendo é ruim e autodestrutivo. Uma pessoa nessa situação não age de forma racional. Se ela agisse, ela nem entraria nessa vida para começar, já que todo mundo sabe dos malefícios que, por exemplo, você usar droga existe, como maconha, cocaína. E óbvio, se eu soubesse a maneira definitiva de acabar com a degeneração, eu já teria falado há muito tempo. Mas se ela existe, certamente ela não é tentando criar uma imagem limpinha e neutra do quanto o hedonismo é errado. Mas por hoje é só. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.